Então, Orígenes, ele foi discípulo de Clemente, foi o seu sucessor e o maior teólogo do seu tempo. Esses homens tiveram grande contribuição para a teologia, mas também é possível que ele tenha sido o cara que foi mais longe com a interpretação alegórica. E assim, foi um momento de grande ignorância teológica, sabe? Porque cada um que surgia com um pensamento novo, as pessoas se agarravam àquilo ali. Isso é muito perigoso, até para os dias atuais. A Bíblia, para Orígenes, era o meio de salvação dos homens. E como, segundo Platão, o homem consiste de corpo, alma e espírito, assim também ele entendia que era dividida a Bíblia. Olha só, hein? Aí ele já começa influenciado pelo pensamento platônico, que é o neoplatonismo, ele começa a colocar isso nos seus ensinamentos. A Bíblia se divide para ele então assim: o corpo no sentido literal, a alma no sentido moral e o espírito no sentido alegórico ou místico. Na prática, ele dispensou o sentido literal, tá? Aquela interpretação literal do texto, ele dispensa isso. Usou um pouco do ensinamento moral e abusou da interpretação alegórica, tá? Ele tinha tudo para ser um grande teólogo, um cara que ia despontar como uma estrela no meio da situação, mas aí ele se perde, tá? E por isso que a gente fala que ele foi o que foi mais longe na interpretação alegórica. Foi um grande apologista da sua época, usava a interpretação alegórica para responder às críticas e passagens como os dias de Gênesis, antes da criação do Sol e da Lua, o fato de Deus caminhar pelo Éden, e para resolver problemas morais como o incesto das filhas de Ló e a poligamia de Jacó e outros por aí afora, tá? Ele foi um grande conhecedor das escrituras, tá? Mas aí ele se perdeu nessa questão das alegorias. Como exemplo da sua exegese, ele interpretava o episódio em que Rebeca tira a água do poço para dar aos servos de Abraão, como significando que a gente deve ir às escrituras todos os dias. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a jumenta representa o Antigo Testamento e o jumentinho o Novo Testamento. E os dois apóstolos que vinham são o aspecto moral e místico da Bíblia. Então são coisas que a pessoa vai acrescentando, vai inventando, não desrespeitando esses grandes homens, mas falar que não é nada disso. Né? Depois, com a reforma, depois com mais estudos e tal, com as regras que foram sendo aplicadas, a gente começa a ver que esse tipo de coisa não traz crescimento nenhum, não acrescenta nada. A escola de Antioquia, ela foi fundada por Doroteu e Lúcio no final do século III, página 34. E teve o seu ápice com Deodoro e seus discípulos, que foram João Crisóstomo e Teodoro. Essa escola, ela surgiu como reação ao abandono do sentido literal das escrituras pelos pais alexandrinos. Olha só que ponto chegou, tá? Os pais da igreja de Alexandria, tá? Os homens que estavam ali plantando a igreja, ensinando, eles abandonaram toda a literalidade do texto e agora eles estavam ali perdidos em alegorias. Eles avançaram agora numa exegese científica, tentando em suas obras determinar o sentido literal das escrituras, tá? Eles abandonam nesse momento a literalidade, abandonam também as alegorias e começam a entrar por um caminho de que a ciência tem que explicar tudo, tá? É um momento de filosofia. Deodoro, em sua obra, Que diferença há entre teoria e alegoria, ele defende que o sentido literal do texto bíblico emprega a teoria nesse sentido. Foi um grande exegeta, tanto em qualidade como em volumes de obra, e é considerado um dos melhores intérpretes da igreja primitiva, tá? João Crisóstomo foi arcebispo de Constantinopla, e suas mais de 600 homilias levam alguns a afirmar que ele é o maior comentarista dentre os primeiros pais da igreja.
Esses homens foram grandes conhecedores, tiveram sua contribuição sim, mas como outros se perderam no caminho, tá? Eles tiveram grandes dificuldades na questão da interpretação de textos, se perderam sim e deixaram a desejar, tá? A exegese ocidental, que a gente vai falar agora, foi a exegese que os pais da igreja do século V e VI apresentaram, tá? No Ocidente, aparece um tipo intermediário de exegese que acolheu os princípios das duas escolas, tá? Mas a sua característica mais evidente é a introdução de um novo elemento. Eles pegaram, a gente vai manter a alegoria, vai manter a literalidade do texto e vamos acrescentar a isso a autoridade do texto, da igreja e da tradição também, tá? Isso aí, tudo somado, é a exegese ocidental. E os que mais se destacaram com essa exegese ocidental foram Agostinho e Jerônimo. Agostinho, conhecidíssimo, tá? Que abriu o caminho depois para um outro cara, 10. E a gente vai ver que, embora esses homens tenham se perdido, eles tenham tentado contribuir muito, contribuíram para algumas coisas, mas também se perderam. A gente vai perceber que mesmo quebrando a cabeça, mesmo tropeçando e tal, caindo e levantando, a gente percebe que eles foram abrindo caminhos para outros homens que lá na frente fizeram grandes coisas. E a gente vai perceber isso, que depois de Agostinho, quem é que surge depois, para a gente poder entender que mesmo com todos os tropeços, eles conseguiram despertar em outras pessoas coisas muito maiores e muito melhores. Vamos lá. Jerônimo, vamos falar um pouquinho sobre Jerônimo. Ele era, na verdade, mais tradutor do que intérprete. Ele ficou famoso pela sua tradução da Bíblia do original grego e hebraico para o latim, que é a famosa Vulgata Latina. Ele começou adotando a alegoria. A sua obra, Comentário sobre Obadias, é totalmente alegórica. Depois ele adota a exegese literal. É o caso do seu comentário de Jeremias. Se a gente for comparar o comentário de Obadias e o comentário de Jeremias, a gente vai ver que um é alegórico e o outro é literal. Como assim? Obadias, ele é totalmente cheio de alegorias, o que o cara imagina, o que o cara acha, o que o cara pensa. Já ao passo que Jeremias é totalmente literal, é ali ao pé da letra, é o que o texto está falando realmente. Na prática, ele adota o princípio de que um sentido mais profundo pode ser tirado do sentido literal, principalmente quando acha que esse não edifica. É o famoso achismo, eis o perigo da alegoria, tá? Agostinho, que é um cara famoso, todo mundo conhece, tem muita coisa, muitas frases que surgem nas redes sociais sobre ele, coisas que ele disse e que acabaram ficando famosas e que a gente acaba usando isso com grande importância, tá? São coisas legais. A importância de Agostinho para a igreja dificilmente vai ser exagerada, tá? É considerado o homem que mais influenciou a teologia cristã, depois de Paulo, para vocês verem como esse cara teve importância, ele teve assim um quê a mais. Na Idade Média que se seguiu a Agostinho, a sua influência foi absoluta, porque ele deixou um legado que as pessoas seguiam. No seu livro A Doutrina Cristã, escrito no ano de 397, ele formula excelentes regras hermenêuticas para uma exegese bíblica, que são muito usadas até hoje. E aí ele faz uma relação aqui, o intérprete ele tem que possuir fé cristã autêntica. Nesse livro ele fala sobre isso. Deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico das escrituras. A escritura tem mais de um significado. Portanto, o método alegórico é adequado.
Prestem atenção nisso. A escritura tem mais de um significado. A gente sabe que não é isso. A escritura ela tem só um significado. Ela tem mais de uma aplicação. O mesmo texto tem várias aplicações. Pode ser aplicado a várias situações diferentes. Porém, o significado é um só, tá? Senão Deus é doidão que fica querendo confundir a cabeça da gente, não é isso? Então vamos ter atenção com isso aí. Há significados nos números bíblicos. O Novo Testamento é documento cristão porque Cristo está retratado nele do princípio ao fim. Compete ao expositor entender o que o autor pretende dizer e não introduzir no texto o significado que ele quer lhe dar. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. Um versículo deve ser estudado em seu contexto e não isoladamente dos versículos que o cercam. Se o significado de um texto é obscuro, nada da passagem pode constituir-se matéria de fé ortodoxa. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender a Escritura. O intérprete deve conhecer hebraico, grego, geografia e outros assuntos. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva. Algumas passagens difíceis podem ser explicadas quando vistas como referindo-se a uma passagem anterior, tá? Infelizmente, seus princípios hermenêuticos eram melhores que a sua exegese. Preste atenção. Ele usava 2 Coríntios 3,6, que diz assim: porque a letra mata, mas o espírito edifica, como justificativa para interpretações alegóricas. Quando ele usa isso, quando ele usa esse texto aqui como justificativa para interpretações alegóricas, porque a letra mata e o espírito justifica. Então ele está dizendo que aquilo que fica obscuro, aquilo que não está muito claro para você, o Espírito Santo vem e justifica. E aí ele começa a usar de alegorias, e não é isso, não é isso. Esse texto aqui está se referindo à letra mata, ele está se referindo à lei, a lei lá do Antigo Testamento, a lei mosaica. Ele está dizendo o seguinte, que nenhum homem consegue cumprir toda a lei, os 613 preceitos da lei. Então, por isso, a lei ela não consegue salvar ninguém, porque ninguém consegue cumprir todos os preceitos da lei. Então, ele está dizendo, mas o Espírito edifica, tá? Se você não consegue cumprir tudo isso, o Espírito Santo edifica em você, o Espírito Santo vai te conduzir a Cristo e é Ele que salva. Você não precisa ficar preocupado em cumprir preceitos da lei para ser salvo. A lei não consegue salvar ninguém nesse sentido. Apesar dela apontar para o caminho certo, ninguém consegue cumprir todos os preceitos. E no entendimento judaico, para você alcançar a salvação, para você ser perfeito, você tem que cumprir todos os preceitos. Cumpriu 612, não conseguiu cumprir um, então você não é perfeito, então você não consegue, tá? Então é em Cristo que você consegue a sua salvação. É Ele que é a ponte para a sua salvação, é Ele que salva, é Ele que é o caminho, não é a lei. Então ele começa a utilizar as alegorias para falar desse texto. Então assim, as regras eram boas, mas na prática deixava a desejar, tá? Agostinho muito se incomodava com os antropomorfismos do Antigo Testamento. A gente sabe, a gente já estudou em teologia sistemática o que são os antropomorfismos. Eles são as formas, né, que Deus se apresenta e, por exemplo, ensinou que os 4 rios de Gênesis eram 4 virtudes. As formas da figueira representavam a hipocrisia. O cobrir a carne era a mortalidade. A embriaguez de Noé representava os sofrimentos de Cristo. Os dentes da Sulamita lá em Cantares é a igreja arrancando os homens das heresias. Difícil. No caso em que o sentido do texto era dúbio, quer dizer, deixava alguma dúvida, Agostinho adotou o princípio da regula fidei, que são as regras de fé. Isso é uma afirmação baseada no entendimento histórico da igreja.
Agostinho também adotou a crença de que as escrituras têm um sentido quádruplo, meu Deus, histórico, etiológico, analógico e alegórico. O histórico, que é o sentido literal, o etiológico, que é ética e moral, analógico, que é o sentido escatológico, e o alegórico, que é o místico. Foi especialmente no seu ensinamento sobre a regula fidei e sobre os 4 sentidos da escritura, em que Agostinho mais influenciou a Idade Média que se seguiu. Parece que, infelizmente, as grandes contribuições desse gigante da fé, os seus ensinamentos morais, espirituais e até as suas exegeses, em sua maior parte de grande lucidez e ortodoxia, tiveram bem menos influência, tá? As regras eram boas, mas na aplicação, na prática, deixavam um pouco a desejar e por isso não foram ficando no esquecimento, tá? A exegese medieval foi um período crítico para a igreja. A Idade Média ela foi um período árido no campo da exegese bíblica, tá? Período de sequidão mesmo, de dificuldade, de escassez, de morte, tá? Tudo que se sabia vinha da Vulgata Latina, tá? E as interpretações dos pais da igreja, particularmente Agostinho e Jerônimo, tá? Que contribuíram. A Bíblia, ela era vista como um livro mágico, de significados ocultos, que deveria ser interpretada de forma mística. E esse quádruplo sentido das escrituras, que a gente falou agora de Agostinho, e a tradição da igreja, com as interpretações dos pais, eram princípios comuns e estabelecidos ali para que eles pudessem interpretar os textos. Era comum nessa época os encadeamentos, as interpretações formadas a partir dos pais da igreja. Hugo de São Vítor, ele chegou a dizer o seguinte: aprende primeiro o que você deve crer, para depois você ir na Bíblia, para encontrar confirmação. Alguns dos nomes que se destacaram nesse período da exegese medieval foram Gregório, a Abadia de São Vítor, Tomás de Aquino e Nicolau de Lira, tá? Gregório, ficou conhecido como Gregório o Grande, ele é associado por alguns ao início da Idade Média, foi o primeiro papa da igreja, quer dizer, o cara tinha muito conhecimento de texto bíblico, de escritura, mas as suas interpretações, elas eram reflexo das exegeses patrística alegórica, tá? E ele dizia que a alegoria, ela equipa a alma para Deus, ela prepara a nossa alma para receber Deus, alcançando até Ele, tá? A Abadia de São Vítor, dali surgiram grandes escritores, Hugo de São Vítor, Ricardo e André, que foram seus iniciados, seus alunos. Eles foram grandemente influenciados pelo Rabino Rashi, que era um defensor do sentido literal histórico das escrituras. Lembra que a gente falou lá no início que tiveram grandes judeus que tiveram contribuições grandiosas para a interpretação de textos bíblicos, tá? Esses 3 homens aí, o Hugo, Ricardo e André, embora eles não abandonaram o sentido quádruplo da Bíblia, que Agostinho defendia, eles lançaram luz ao seu tempo com a ênfase na literalidade do texto. Eles não abandonaram aquilo que o Agostinho apresentava, mas eles se apegaram um pouco à literalidade do texto. Então, continua confuso porque você não abre mão de algo do passado, tá? E quer apresentar algo presente, algo novo. Então, continua confuso, precisam de regras. Tomás de Aquino, então, foi o teólogo mais famoso do catolicismo romano. Ele cria no sentido quádruplo das escrituras, aquilo que Agostinho apresentou, porém ele enfatizava o sentido literal. Olha só, eu acredito nisso aqui que Agostinho trouxe pra gente, tá? Mas eu vou defender a literalidade do texto. O sentido literal é o que o autor pretende transmitir, mas como o autor é quem? É Deus. Podemos encontrar na Bíblia um manancial de significados. Então, é complicado, porque o que a gente diz, o significado é um só, as aplicações são várias, tá? Então, a gente vê que eles ainda estão perdidos, buscando
né? É como se fossem cegos no escuro, tateando, tentando alguma coisa para se firmar. A boa vontade, é claro, que era muito grande, tá? Nicolau de Lira, de grande importância para a história cristã, ele foi o homem que enfrentou as tradições corruptas e efetivamente defendeu o sentido histórico literal da Bíblia. A gente está lá na página 37. Apesar de oficialmente ele não rejeitar o sentido quádruplo das escrituras, como Agostinho sugeriu, na verdade ele só reconhecia dois sentidos, literal e místico. Mas fundamentou o místico no sentido literal. Continua confuso. Defendeu a volta aos textos originais, rejeitou a Vulgata, voltou-se para o texto hebraico e grego, isso é importante. Queixou-se que o sentido místico era usado para sufocar o literal, mas admitiu seu uso para demonstrar a doutrina. Seus escritos tiveram muita influência sobre Lutero. Olha só, a gente começou lá atrás com aqueles homens confusos, perdidos, e agora a gente passou por Agostinho, estamos chegando em Lutero, daqui a pouco a gente está chegando na Reforma, e Lutero foi o grande despertar, tá? Vamos lá. Foi a ponte entre a exegese medieval e a exegese renascentista da Reforma Protestante, tá? Com os pensamentos desse Nicolau de Lira, ele começou a lançar luz para que alguns futuros pensadores lá adiante, alguns teólogos, alguns estudiosos, começassem a ver, entender e interpretar de forma... Opa, peraí, não é exatamente isso que esses homens lá atrás falaram, não. Olha aí. Durante toda a Idade Média reinou uma profunda ignorância teológica e exegética, com algumas exceções. Foi um período perdido para a teologia, tá? Nada acrescentou-se. Eles ficavam apenas batendo cabeça. Mas aí Deus traz a restauração através da Reforma Protestante.